Ô Daniel, vamos lá. Você tem uma responsabilidade nas mãos porque você está mexendo com o imaginário popular. Você está dando vida, você está interpretando um dos caras assim que marcou gerações. Quem que não gosta do Rock Balboa? Quem que não assistiu o Rock tomando porrada o filme inteiro e no final ele vai lá e dá a volta por cima? Interpretar alguém que, né, tem uma história que está enraizada no imaginário popular. Como é que é isso para você como artista? É muito louco, assim, porque eu me sinto ao mesmo tempo interpretando uma pessoa da família das pessoas, uma pessoa muito próxima, uma pessoa que todo mundo tem uma relação muito íntima, e ao mesmo tempo interpretando praticamente um deus. Porque tem gente que tem esse cara tatuado no braço, Exato. tem gente que mudou de vida por causa do rock, tem gente que melhorou casamento, e as pessoas fizeram as coisas mais loucas por conta desse espírito de resiliência e de vontade de vencer e de ser melhor a cada dia que o rock proporciona para as pessoas. Então eu acho que esse misto realmente de estar mexendo com um legado que tem, com certeza, um pezinho na eternidade, assim. Então pra mim tá sendo uma honra incomensurável escrever meu nome do lado ali do nome dos atores que já interpretaram Rock Balboa no mundo, né? É verdade. E como que vocês conseguiram? Como é o processo para conseguir um papel no teatro? É diferente da televisão? Como funciona? A gente fez o processo de seleção mesmo, né? O musical, acho que até bastante democrático nesse sentido, porque as audições são abertas, então eles postam na internet, estamos procurando atores para o projeto, e você manda seu material e é chamado para um teste. E aí a gente fez o teste. Foi. E assim, eu por exemplo, não tinha nem mandado meu material pro teste, foi realmente um olhar da nossa produtora. Eu tava fazendo Elvis Presley no teatro embaixo do lugar onde a gente tá em cartaz hoje, no Teatro Santander, e a gente também, tá né? Você no arrasa, rooftop. né? Tá vendo, assim? Olha as coisas que eu tô fazendo. Olha cada negócio que vem pra cima de mim. E aí ela olhou e falou, cara, você não... Rock, vai ter o rock, você não mandou material. E aí eu tava gravando novela na época, e aí eu... Parece um pouquinho, bem lá no fundo, o Stallone mais jovem. Tá, bom, agora eu tô numa fase boa pra isso, né? Agora eu tô numa fase boa. É bom porque as pessoas também vão esperando um pouco daquilo, né? Uma coisa ficou tão marcada pras pessoas. E a Adriana Deu Claro, nossa produtora, foi isso, me convidou pra fazer o teste, fizemos o teste. Então é bem esse processo de você, geralmente recebe um material do que o espetáculo tem. Então, como o nosso espetáculo são músicas autorais, então são as músicas que vieram da Broadway, e a gente estuda essas músicas, essas canções e as cenas, e aí vai pra lá pra fazer junto com os diretores, com a diretora musical, pra ver o que vai acontecer. A Lola, eu queria que você falasse um pouquinho do seu personagem. A gente falou do Rock. Você dá vida a Adrian, é assim a pronúncia? É a esposa do Rock que tem um papel fundamental na vida do protagonista. Fala um pouquinho do seu personagem pra gente. Eu dou vida a Adrian, que também, pra mim, assim, eu coloco nesse lugar de uma personagem icônica, né? As pessoas têm muito aquela lembrança dela entrando no ringue, ele gritando o nome dela no fim da luta. A gente faz nessa peça a história do primeiro filme, né? Que foi de 76, então... Naquele momento ela ainda não é a esposa dele, né? Que depois se desenvolve na franquia. Mas é um amor de infância, né? Que eles têm, assim. Sim. E acho que a peça dá uma projeção até maior, um pouco, para a história dela, né? Explica partes da história dela que o filme não conta tanto, assim. Então eu tô muito honrada também de poder recriar essa personagem que a gente tem tão forte no imaginário, feita pela Talia Shire, que foi brilhante na interpretação dela, e trazendo essas novidades que a gente tem especificamente para o palco. O texto ele é adaptável com as suas nuances ou ele é uma leitura assim literal do que nós vimos no filme? Tem adaptações? Não, tem adaptações. Eu acho que até o próprio Stallone, que participou da adaptação, né, quando esse musical foi feito na Broadway em 2014, o Stallone assina o texto junto com Thomas Meehan, que é um outro dramaturgo, né? Então, o Sly viu na oportunidade de montar um musical também esse lugar de poder contar um pouco mais da história de alguns personagens. Então, através das músicas, a gente conhece mais da Adrian, conhece mais do treinador do Rock, do Mickey. E também ele dá voz a alguns outros personagens que não tem no filme, cria outros personagens. Então, assim, é um musical que é baseado no filme 1, porque conta aquela trajetória que a gente conhece, ainda dele se conhecendo ali mais profundamente, começando a relação. E o Rock fazendo sua primeira disputa pelo título mundial. Com o russo? Não, com o Apollo Creed. Com o Apollo Creed. O russo é o filme 4. Verdade. Mas são com o tantos Apollo, que eu já são me perdi. muitos. Então, assim, é a primeira luta contra o Apollo Creed, que é o campeão mundial dos pesos pesados, que é interpretado pelo Hector Marques, e ele e a Adrian começando o relacionamento dos dois. Mas o Stallone viu no musical essa oportunidade de se aprofundar nesses personagens e colocar nuances e posicionamentos,
né? Tem uma cena no segundo ato que é que a Adrian ganha voz e canta uma canção pra poder realmente, enfim, resolver uma parte da história ali com o irmão. Então eu acho que ele viu no musical e no teatro, que o teatro também é espaço disso, né? De você aprofundar as relações, de você ver mais profundamente o que tá por trás ali daquelas personagens, e ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. Então o musical, ele realmente toca mais fundo na alma dessas personagens. Vocês já cantavam antes desse musical? Já. Já Já cantávamos. temos aí um histórico com musicais. Porque, é uma- assim, atuar já é difícil, cantar é difícil, atuar e cantar deve ser, assim... E atuar, cantar, lutando boxe. Porque agora a gente tá nesse Em outro nível, nível. entendeu? Você chegou, não sei se você era praticante de artes marciais, se você conhece a nobre arte, ou se você teve que fazer aí aulas, né, se inspirar em algum lutador. Como é que foi esse processo? Então, eu nunca tinha visto nem uma luta de boxe na minha vida antes do rock. Eu tinha alguma relação com artes marciais, mas muito da capoeira, assim, né? Eu sou de São Luís, e no Nordeste a capoeira é muito forte também. Mas aí, quando eu entrei no rock, eu me apaixonei pela modalidade. A gente teve um acompanhamento do Felipe Gomes, que é um treinador de boxe, assim, profissional aqui de São Paulo. Inúmeras medalhas e conquistas são atribuídas ao treinamento do Phil. E eu me apaixonei, assim, porque realmente é uma coisa de você mergulhar de cabeça em algo. E o boxe, ele te dá autoconfiança, ele te dá um posicionamento Sim. melhor, você consegue encarar mais as coisas de frente. Então vai muito além dos socos na cara, muitos que eu recebi do início do processo até hoje. Laboratório, Não, eu laboratório. posso Laboratório, dizer tudo que por personagem. Como também laboratório de namorada, esse menino me mostrava os vídeos dele fazendo, porque tem um processo que chama sparring, né? Que Sim. eles meio que lutam, marcam uma luta, né? Amistosa entre eles. Só que esse garoto aqui não tinha, né? Tá aprendendo, começou, aí a Tá se produção... esforçando. Não, a produção tá fazendo um esforço que eu também nunca vi. Isso é muito legal a gente falar de... não é toda a produção que disponibiliza, sabe, treinamento para eles chegarem o mais Acompanhamento prontos médico, possíveis. alimentação, tudo E aí isso a ele gente tá tendo esse mostrava amparo. os vídeos dele apanhando e eu falava, Daniel, pelo amor de Deus, Daniel, a gente precisa de você inteiro. Nossa, uma agonia. Mas uma fala sério, agonia. Bruno, pra fazer o rock tem que saber apanhar, né? Aliás, eu ia entrar nesse tema agora. Acho que a marca do rock é apanhar. Ele muito mais apanha do que bate. Ele Tanto é que ele tem uma frase que diz o seguinte: não importa o quanto você bata, o importante é quanto você tá preparado pra apanhar da vida, não no E ringue. continuar seguindo em frente, né? É uma frase do Rock Balboa, que é o filme 6, né? E ele fala isso pro filho, né? Ninguém vai te bater tão forte quanto a Como a vida. vida, é verdade. Então não é sobre o quanto você bate, é sobre o quanto você consegue apanhar e seguir em seguir. frente. Que lição que o rock passou pro Daniel e que lição que a Adrian passou pra você, Lola? O que o personagem ensinou na vida real de vocês? Nossa, acho que uma coisa que me transformou assim profundamente é um lugar de parar de se comparar com as outras pessoas. O Rock, ele não faz o processo dele e entra e topa disputar o título porque ele quer ser melhor do que ninguém. Ele entra numa trajetória pessoal de ser melhor do que ele mesmo. Então, assim, ele não entra nessa competição de você querer ser maior ou querer... Ele só quer escrever o nome dele no lugar onde ele acha que tem que estar. Uma coisa interna de você parar de olhar pro lado, focar no seu e treinar pra ser o melhor que você consegue ser. Impressionante isso daí. E vocês Então, dois, só pra- ela responder Eu acho Daí, que a Adrian vem de um contexto familiar muito complicado, ela passa por situações de muita violência em casa, e a gente tem uma imagem que o musical traz especificamente numa das letras, que é aquela flor que nasce do asfalto, sabe? Quando você vê uma margaridinha Uhum. assim, tipo, na calçada, que você fala, como que essa margaridinha nasceu ali, né? Eu acho que ela traz essa resiliência e força dentro dela, assim, e que se desenvolve a partir de uma boa conexão, que é a conexão que ela tem com o rock. Então, como às vezes encontros na vida fazem com que a gente transforme potências internas nossas e as duas pessoas saem modificadas. Acho que é isso. Nossa, eu preciso assistir isso. Vai! Eu preciso, vai ser minha primeira peça, você acredita? Nunca foi num teatro? Nunca. Gente, estão convidadíssimos. Nossa, que honra vai ser. É. Que honra vai ser. Esse é o primeiro espetáculo que você vê na sua vida vai ser o Rock. Não, eu já me identifiquei com esse personagem. Então, que eu sou, pronto. eu vou até colocar isso uma foto assim. Eu sou uma margarida que nasceu no asfalto. Como
que é fazer uma peça de teatro num palco italiano, né? Que é no meio de todo mundo. O italiano é aquele palco convencional que a gente tem essa ideia que é os atores no palco e a plateia aqui mais distanciada. Não é O aquele nosso- no meio de todo esse mundo. no meio que a gente faz, ele flerta mais com o teatro de arena, né? Então a gente tem uma encenação imersiva em que as pessoas estão muito próximas da gente. A gente, inclusive, transita pelo meio da plateia inúmeras vezes. Então é muito diferente, porque você no italiano você assiste a história e claro que você também se identifica e se move por aquilo, mas no imersivo você é praticamente a câmera do filme, porque você tá vendo aquilo literalmente acontecer diante dos seus olhos, vendo tudo, vendo suor, vendo tudo, vendo sangue escorrendo. Você Tudo. já viu algum fanzaço do rock lá, aquele que faz tatuagem, quando te vê chorar, porque sentia ele na frente dele, né? Vocês já viram isso? Tivemos pessoas que, nossa, viajaram, né? Aquele rapaz era do Pará, veio do Pará. Teve gente que já veio do Pará, gente que já veio do Espírito Santo, gente que já veio de todos os cantos do Brasil. Minha família veio de São Luís, mas aí, né, eles estão Com você, não? mais Rock. tendenciosos. Mas Mas tem é. muito, realmente, a franquia tem muitos fãs, assim, mexer num território que é muito querido no coração do público, assim. Então, tem pessoas que têm o Stallone mesmo tatuado. Difícil você achar quem não goste do rock. Pode ser uma pessoa que não conheça. É. Quem assistiu aos filmes do rock e falar que não gosta do rock é louco. Mas sabe uma coisa que é doida? Porque muita gente não conhece, e muita gente ainda não assistiu, e muita gente acha que sabe do que o rock se trata, né? Então acho que o musical também tá vindo para apresentar para uma série de pessoas pela primeira vez o que é o rock. O que é esse cara do sul da Filadélfia que não tem condições financeiras, vive uma vida ali fazendo pequenos trabalhos, inclusive às vezes flertando com uma vida ilegal ali dentro daquele cenário da Filadélfia, né, de um subúrbio filadelfiano, e que luta boxe e recebe uma chance e é apaixonado por uma garota. As pessoas não têm noção do que é o rock em si. Então o musical tá vindo muito para poder tirar ele desse imaginário da cultura pop, de a gente achar que sabe do que é, e testemunhar aquela história num cenário imersivo, então se envolvendo e realmente sentindo aquelas personagens na pele, assim. Mas pelo que vocês falaram, não é sobre boxe, sobre só as coisas que vocês relataram. É sobre outras coisas. Absolutamente não é sobre boxe. Exatamente. Boxe é uma parte muito importante do rock, Claro. claro, mas a peça ela fala sobre muitas coisas e o boxe é só uma metáfora para a vida, né? O Stallone fala muito sobre esse lugar que ele pensou quando escreveu, que é todo mundo consegue entender o que é lutar. Lutar na vida. Então assim, você luta, isso são palavras dele mesmo, você luta do seu trabalho, da sua casa para ir até o trabalho, no trânsito, você luta no trabalho, você luta para voltar para casa, e aí você dorme e tenta ficar bem, porque no dia seguinte a luta começa de novo. A vida é uma luta, uma A constante vida é uma luta. constante luta. Então o boxe é essa metáfora dentro do rock que requer toda a dedicação, todo o amparo, toda a vontade, toda a pessoa que pode estar do seu lado para te ajudar, mas definitivamente o rock não é uma história sobre boxe.